Deixa eu puxar aqui. Que alegria poder ter essa oportunidade depois de tantos anos, como disse o pastor Enéas, 11 anos. 11 anos, e o Senhor me concede a oportunidade de estar aqui com vocês para adorar ao Senhor juntos, celebrarmos esse momento e a oportunidade de revê-los. Eu estava falando com o Heitor ali atrás, eu falei, eu não vou começar a citar os nomes, senão vou me colocar em apuros. Alguns talvez eu possa ter esquecido, mas olhando o rosto, eu consigo identificar muitos de vocês e saibam que para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui. É até emocionante saber que foi nesse lugar que a minha fé, ela não só foi plantada, mas foi regada e consolidada. Agradeço aos pastores dessa casa, pastor Enéas, pastora Luzia, muito obrigado. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, o ministério. Sou muito, muito, muito grato. Muito grato. Vocês, o nosso povo lá em Portugal, conhecem vocês. Do que nós falamos, lá no Goiás, conhecem vocês. Do que nós falamos. E eu ainda vou me confundir muito, hein? E eu agradeço a Deus também. Não poderia deixar de citar o Wilton, grande homem de Deus. Ele foi direto. Eu ainda novinho aqui, ele chegava em mim e falava o seguinte, falava, prepara uma palavra, que eu vou te dar a oportunidade daqui 5 minutos. Meu Deus, o que ele não sabia é que eu já estava preparado. Porque ele fazia isso direto. Mas louvo a Deus pela sua vida, os demais, muito obrigado. Para mim é um privilégio muito grande poder, essa manhã, servi-los com a mesa do Senhor. Também não posso deixar de destacar aqui a presença da minha esposa, pastora Débora. Obrigado, meu amor, obrigado por tudo. Hoje ela está vendo um pouco, hoje, durante a semana, um pouco das minhas raízes. E para que vocês saibam, há uma grande possibilidade de nós retornarmos para a Europa para plantarmos a nossa igreja, a nossa denominação em Luxemburgo. E nós estamos em oração nesse processo. Eu peço aos irmãos, ore por nós, por discernimento, para que Deus nos direcione da melhor forma. A minha esposa, ela, quando nós nos conhecemos, nós falamos acerca dos propósitos do Senhor nas nossas vidas. E nós entendemos que Deus não une pessoas, mas une propósitos. E nos uniu para o propósito de pastorear. Pastoreamos em Anápolis há alguns anos como pastores auxiliares. Depois fomos enviados para uma cidade próxima ali de Anápolis, plantando uma igreja linda, uma igreja maravilhosa, que está em constante crescimento, em uma cidade que Deus nos entregou. E nós estamos muito felizes por tudo que Deus tem feito. E estando aqui, sabendo que Deus continua fazendo grandes coisas nessa casa, nessa cidade, através de vocês, no nome de Jesus. Vocês podem dizer amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Eu faço muita questão que você abra a sua Bíblia. Eu quero te pedir que, da mesma forma, você não feche a sua Bíblia para você acompanhar ao longo da mensagem. Nós vamos retornar a esse texto. Se alguém do seu lado não tiver a palavra, eu quero que você compartilhe a palavra com essa pessoa. Faço muita questão. Eu não sei se a palavra é projetada. Se for projetada, me acompanhe pela projeção. Se não, abra a sua Bíblia para nós fazermos a leitura da palavra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, que encontrou, diga amém.
A palavra de Deus diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nós estamos diante da sua palavra. Sua palavra que é viva, sua palavra que é eficaz. Sua palavra que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Fale conosco, Senhor. Que a sua palavra seja como uma semente lançada aos nossos corações. Que venha produzir frutos, fruto de paz, fruto de alegria. Que venha produzir cura. Que venha produzir arrependimento, Senhor. Que nós venhamos sair daqui tocados, transformados pelo poder que há na sua palavra. Fale conosco, Senhor. Não aquilo que nós apenas desejamos ouvir, mas principalmente o que nós necessitamos ouvir. Desde já te louvamos, te agradecemos, Senhor. Eu me escondo atrás da tua cruz. Revele a sua glória, ilumine os corações. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém. Olhe para mim. Nós estamos diante da última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nós lemos um trecho do último capítulo dessa última carta. Assim, não é um exagero dizer que essa carta é uma carta de despedida. A prova disso é que no versículo 6 que nós lemos, o apóstolo Paulo declara: minha vida já está sendo oferecida por libação. A minha partida chegou. Com isso, Paulo está mostrando a convicção que ele tem, que essa é a sua última carta. Quando nós pensamos no contexto, no ano 64 depois de Cristo, o ano provavelmente em que essa carta foi escrita, na história nós vemos acerca de um incêndio que varreu Roma. Das 14 cidades de Roma, 10 dessas cidades foram dizimadas. Os estudiosos eles concordam no fato de que esse incêndio foi provocado pelo próprio imperador Nero. E ele fez isso com o objetivo de reconstruir a cidade, para assim ganhar popularidade, fama e prestígio. Agora veja, ele precisaria culpar alguém. Era necessário um bode expiatório. Não poderia ser os romanos, porque Nero era um romano. Não poderiam ser os judeus, porque até então eles tinham uma aliança. Mas havia um grupo odiado pelos romanos, odiado pelos judeus. E esse grupo são os cristãos. Com isso, os cristãos são culpados. E começa o que historiadores dizem como sendo o maior massacre da fé cristã de todos os tempos. Os cristãos, eles eram pendurados em praça pública e morriam queimados. As pessoas passavam e viam aquela chama para intimidar todos aqueles que quisessem se tornar cristãos. A história diz que faltou madeira para criar cruzes, para crucificar os cristãos. O maior massacre da fé cristã. Foi nesse tempo que Paulo foi preso. Diferente da sua prisão de Roma, porque quando Paulo ele é preso, e ele é preso em Roma na sua primeira prisão, é uma prisão domiciliar. Ele está ali nessa prisão, ainda com possibilidade de pregar o evangelho e de receber pessoas. Já essa prisão, também em Roma, é uma prisão sobre uma enorme acusação. E Paulo, então, é dado como o maior criminoso daqueles dias. Sabe o que acontece para nossa tristeza? É que é justamente aqui, nessa carta que o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 1, no versículo 8, dizendo: Timóteo, não se envergonhe de mim. O filho espiritual de Paulo, o sucessor de Paulo,
estava se envergonhando dele, das suas algemas, das suas prisões. Paulo, no capítulo 4, ele cita 3 homens, entre eles Demas. E ele diz: Timóteo, venha ter depressa comigo, porque Demas, um fiel cooperador, me abandonou, amando o presente século, foi para Tessalônica. Paulo ainda no capítulo 4, ele diz: quando eu fui julgado no meu juízo, ninguém compareceu em minha defesa. Abra um parênteses, entenda uma coisa. O apóstolo Paulo, que eu estou falando com vocês, no final da sua vida, já tinha plantado inúmeras igrejas, já tinha ganhado milhares de almas para Cristo. No entanto, quando ele foi julgado, ele mesmo diz: nenhum compareceu. E Paulo termina dizendo: todos me abandonaram. Veja o cenário, um cenário caótico, de dor, de abandono. Mas a grande pergunta que fica é acerca do coração do apóstolo Paulo. Com tudo o que aconteceu, Paulo perdeu a sua esperança. Com tudo o que aconteceu, Paulo perdeu sua convicção e fé em Cristo. Com tudo o que aconteceu, Paulo perdeu a sua segurança. A resposta você sabe: não. Paulo permaneceu crendo. Paulo permaneceu confiando. Paulo permaneceu convicto acerca do seu propósito, acerca da sua integridade como homem, sua integridade ministerial. Paulo continuou confiando no Senhor. E quando eu olho para esse texto, Paulo, nessa situação, ele olha para 3 direções. Paulo primeiro olha para o seu presente. E quando ele olha para o seu presente, ele vê a sua sepultura, a sua morte. Mas em segundo lugar, Paulo olha para o seu passado. E quando ele olha para o seu passado, ele vê a sua vida, o seu ministério. E por fim, Paulo olha para o seu futuro. E quando ele olha para o seu futuro, ele vê a sua recompensa. E em primeiro lugar, olhe comigo no texto que nós lemos. Paulo, ele olha para o seu presente. E ele vê a sua sepultura, ele vê a sua morte. Olhe comigo o versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. O apóstolo Paulo usa uma palavra que nos ensina muito, falando acerca da convicção de sua morte. Quando ele olha para a sua sepultura, ele chama isso de partida. Esse é um termo grego chamado análisis, que é um termo, uma metáfora usada pelos navegantes, quando eles pegavam aquela corda e desamarravam aquela corda, para que a embarcação pudesse então tomar o seu rumo, um rumo marítimo. O apóstolo Paulo usa esse termo, porque para ele é um termo muito conhecido. Se você olhar nas páginas de Atos dos Apóstolos, você vai ver como foi a vida do apóstolo Paulo. Paulo teve 3 viagens missionárias, e muitas viagens, entre elas terrenas, muitas marítimas. O apóstolo Paulo tinha como costume, sim, entrar em uma embarcação e sair de um lugar para outro lugar. Nós vemos isso na Macedônia. Nós vemos Paulo fazendo isso em Troade. Nós vemos Paulo fazendo isso na Galácia. Nós vemos Paulo fazendo isso na Antioquia. Paulo, ele tinha um costume, entrar em uma embarcação e então ir rumo a um outro lugar. Paulo dizia: eu estou partindo. E é impressionante porque Paulo agora pega esse mesmo termo e fala acerca da sua morte. Ele diz: a minha partida chegou. Com isso, Paulo nos mostra que a morte não é o fim. Ao contrário, a morte é, na verdade, uma embarcação que nos levará para um outro lugar. Paulo tem a consciência que ele vai entrar nessa embarcação e vai atracar no porto da eternidade. Ele tem a consciência que a morte não é o fim. Mas Paulo só pode fazer isso porque ele tem convicção da sua salvação, porque ele tem certeza do seu encontro com Cristo. E a grande verdade, meu irmão, minha irmã, é que nós também precisamos
avaliar o nosso coração, examinar o nosso coração, se nós também temos certeza da nossa salvação. Infelizmente, dentro das nossas igrejas, muitos que estão frequentando, participando, por que não dizer servindo, ainda são pessoas que têm dúvida acerca da sua salvação. Existe um concílio da história, que é o Concílio de Trento, e ali tem uma nota dizendo que ter certeza da salvação é um ato presunçoso, arrogante e orgulhoso. No entanto, nós não defendemos isso. Eu fico me perguntando como alguns podem dizer que nós não podemos ter certeza da nossa salvação, quando Pedro, na sua carta, escreve: procurai com diligência confirmar a vossa salvação. Como alguns dizem que nós não podemos ter certeza da nossa salvação, quando João escreve na sua primeira carta dizendo: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como alguns dizem que nós não podemos ter certeza da nossa salvação, se em Romanos capítulo 8 Paulo diz: eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem principados, potestades, nem altura, nem profundidade, nem presente, nem porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos esses homens tiveram convicção da sua salvação. Por isso, quando Paulo olha para a sua morte, ele faz isso sem medo. Ele não tem temor, ele não tem medo. Mas talvez você pense que Paulo é um masoquista, que deseja morrer, e não é isso que nós encontramos na Bíblia. Ao contrário, o que nós vemos é que Paulo olha a vida na janela de Filipenses capítulo 1, versículo 21, onde ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está deixando algo muito claro: a morte não é o fim, a morte não é o fim, a morte é apenas uma embarcação que vai me levar para que eu me encontre com meu Senhor, aquele pelo qual eu vivi a minha vida, eu doei a minha vida, eu me entreguei. Querido, como está o seu coração? Hoje você tem convicção da sua salvação? Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas temos uma convicção, uma certeza: todos nós um dia morreremos. E eu falo com vocês com muita tristeza, como pastor, onde eu encontro algumas pessoas que levam a sua vida como se esse fato não fosse acontecer. Não consideram o fato de que esse dia chegando eles podem ser condenados. Paulo olha para a sua sepultura e ele faz isso sem medo. Eu quero declarar algo sobre a sua vida. Se você puder, faça assim com as suas mãos. Eu quero declarar no nome de Jesus. Essa é uma manhã de corações quebrantados. Se houver alguém aqui hoje que precisa entregar a vida a Jesus, hoje será o seu dia. Eu declaro sobre a sua vida convicção. Eu declaro sobre a sua vida fé. Se você está enfraquecido, eu declaro no nome de Jesus fortalecimento espiritual, para que você possa caminhar de glória em glória, de fé em fé, no nome de Jesus. Será que você pode dizer amém? Em segundo lugar, o apóstolo Paulo olha para o seu passado e ele vê a sua vida, ele vê o seu ministério. Olhe comigo o versículo 7, Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha que interessante. Paulo agora, ele olha para o seu passado, ele vê o seu ministério. E ele faz isso sem vergonha. Se quando ele olha para a sua morte faz isso sem medo, agora que ele olha para o seu ministério, ele não se envergonha do que ele fez, do que ele viveu. E ele faz isso à luz de alguns exemplos. Primeiro ele diz: combati o bom combate. Paulo se apresenta como um soldado. Ele deixa claro que a vida da fé é um combate.
E se você analisar o termo, ele usa o artigo definido. Ele não está usando um artigo indefinido, ele está dizendo um combate. Mas ele diz o combate. Porque Paulo define muito bem qual é o combate do crente. No dia que você se alistou para se tornar um cristão, talvez você não tenha lido aquelas letrinhas lá embaixo do contrato, que normalmente a gente nunca lê. Mas quando você assinou, você estava se alistando para um combate. Um combate contra o mundo. Um combate contra a carne. Um combate contra Satanás. Paulo olha para o seu passado e ele diz: eu lutei, eu venci esse bom combate. Porque a vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã não é um playground. Eu sei, eu tenho a consciência que entrar na fé é, na verdade, entrar para uma vida de batalha. Quando você decide pela fé cristã, você decidiu por uma batalha contra a sua carne. Porque as tentações são inúmeras. Elas aparecem, mas é uma luta que nós precisamos travar. E Paulo declara isso: eu combati o bom combate. Em seguida, Paulo diz: eu completei a carreira. Paulo reconhece agora que ele é, além de um soldado, ele é um atleta. Aonde tem uma carreira, um trajeto demarcado para ele caminhar. E ele está deixando claro: eu não só iniciei a carreira, como eu completei a carreira. E esse termo é muito poderoso, porque quantas pessoas você conhece que até começaram, mas interromperam a sua caminhada? Quantas pessoas você conhece que até correram, mas que agora não correm mais? Uma das coisas que eu posso te garantir, em um universo de 100%, usando como exemplo todos nós que estamos aqui, se assim fosse, um universo único entre nós, eu posso garantir para vocês que daqui 2 anos, metade de vocês não estará mais na fé. Isso é o que acontece na igreja cristã da qual você pertence. Chegam muitas pessoas, muitos começam com alegria, mas no meio do caminho interrompem a sua caminhada. Eu estou de volta a Portugal, estou aqui com vocês, mas já estive nesse ambiente, em outros lugares, com muitos amigos, que hoje não estão mais nos caminhos do Senhor. Alguns estão, mas muitos não estão. Quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a minha caminhada junto com muitos amigos, que da mesma forma, hoje não estão. Paulo diz: completei a carreira. Eu pergunto, será que tem algo mais importante do que isso na sua vida? Você olhar para o seu ministério, você olhar para a sua vida e chegar a essa conclusão? A conclusão que você está a ponto de completar, que você continua correndo, que aquilo que foi colocado ao seu dispor, você tem feito para a honra e glória do Senhor. Infelizmente, muitos estão interrompendo e abortando a sua corrida. Mas Paulo diz: eu completei a minha carreira. E ele termina dizendo: eu guardei a minha fé. Olhe para mim. Ele se apresenta como soldado. Em segundo lugar, ele se apresenta como atleta. Mas agora ele se apresenta como mordomo, dizendo: eu guardei a minha fé. Eu poderia, se fosse cada um de nós aqui, talvez escrevendo a nossa última carta, levando em conta a corrupção do coração humano, o mais certo é que nós escreveríamos com muitos. Não diríamos sobre ter guardado ou não a fé. O mais provável é que falaríamos sobre as coisas que nós conquistamos. O apóstolo Paulo poderia terminar nessa sua carta dizendo: eu plantei muitas igrejas. Você poderia ver o apóstolo Paulo dizendo: eu ganhei muitas almas. Ele poderia falar das coisas que ele ganhou. Ele poderia falar das coisas que ele conquistou. Seria legítimo e em nada ele estaria mentindo.
Mas Paulo, na sua última carta, ele não fala do que ganhou, ele fala do que não perdeu. Porque mais importante do que aquilo que nós conquistamos ou ganhamos é aquilo que nós não perdemos. Paulo está deixando claro: eu não perdi a minha fé. Como assim, pastor? Numa situação como essa, sim, sozinho, abandonado, foi provocado, injustiçado. Qualquer um de nós, num momento como esse, estaríamos falando contra o Senhor, estaríamos perguntando a Deus o porquê, mas nós temos um homem dizendo: pode ser que sim, o mundo caiu ao meu redor, mas eu continuo em pé, eu guardei a minha fé, eu continuo convicto, eu não perdi a minha segurança, a minha confiança em Cristo Jesus. E eu te pergunto, quando você olha para o seu passado, você consegue enxergar isso? Sabe que nós precisamos orar e profetizar? E você precisa fazer isso sobre a sua vida. Que no próximo ano você esteja melhor do que esse. Mais firme, mais forte, mais convicto, mais seguro, com mais conhecimento da palavra, servindo com maior intensidade o Senhor. Mas talvez você está aqui hoje, e talvez quando você olha para o seu ministério, para a sua vida, talvez você tenha vergonha. Talvez você tenha vergonha, porque você sabe que você deveria ter feito mais, mas não fez. Você sabe que você poderia ter se entregue mais, mas não se entregou. Mas eu quero declarar uma palavra sobre você. Uma palavra de esperança sobre a tua vida. Se você está nessa condição hoje, eu quero que você entenda: ainda há tempo. Ainda há tempo de entrar nesse caminho e correr essa carreira e fazer isso para a glória do Senhor. Para que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você olhe para trás e você possa enxergar um ministério que não te envergonha, antes que agrada ao Senhor. Para mim é muito importante estar aqui hoje. E se você precisa de um testemunho vivo, a minha vida é o testemunho vivo. De alguém que saiu dessa terra, retornou ao Brasil. E eu tenho a alegria de te falar que durante todos os meus anos no Brasil, eu vivi para o Senhor. Durante todos os meus anos no Brasil, eu me entreguei ao Senhor. Eu entreguei o meu coração, a minha vida, os meus dons, tudo o que eu pude fazer. Eu gastei a minha vida, como diz aquela canção. É Ele, é por Ele que nós estamos gastando a nossa vida. Nós estamos entregando as nossas vidas. Eu acredito que é possível. Apesar das lutas, apesar das tentações, eu acredito que é possível sim. Eu guardei a minha fé. Em terceiro e último lugar, se em primeiro lugar Paulo olha para a sua morte e faz isso sem medo, em segundo lugar Paulo olha para o seu ministério e faz isso sem vergonha. Em terceiro lugar, Paulo, quando olha para o seu futuro, ele enxerga a sua recompensa. E ele faz isso sem nenhuma dúvida, que receberá do Senhor a coroa da justiça. Olhe para mim. Se nós formos julgar o ministério do apóstolo Paulo à luz do ideal cultural de sucesso que nós temos hoje, qualquer um de nós diríamos que Paulo foi um fracassado. Pastor, me explica melhor. Explico. Hoje nós enxergamos sucesso naqueles que ganham, possuem, que têm. Hoje nós, com muita facilidade, olhamos para as megas igrejas e olhamos para aqueles pastores e dizemos: aquele homem é um homem bem-sucedido. Se com esse olhar nós formos olhar para o apóstolo Paulo, como nós vimos no começo, Paulo terminou a sua vida dizendo: Timóteo, traga a capa, porque o inverno está chegando. Se a capa não chegar, eu vou morrer e vou morrer de frio.
É Paulo dizendo: traga os pergaminhos e os livros. Porque certamente ele não foi levado de maneira pacífica para a prisão. Ele foi arrastado à força, não dando tempo de levar os seus livros e os seus pergaminhos, que é algo que Paulo nunca abandonaria. Paulo termina numa masmorra, com a certeza que vai morrer, com uma sentença de culpado em relação ao grande incêndio de Roma. Paulo termina no seu julgamento. Antes de ser condenado, certamente o juiz, dado que Paulo é um cidadão romano, não poderia o matar crucificado nem queimado. Então o juiz naquele momento diz: alguém em defesa de Paulo? E ninguém na defesa desse homem. Esse cenário é um cenário em que qualquer um de nós olharíamos e diríamos: esse homem é um fracassado. Isso à luz do ideal cultural de sucesso dos dias de hoje. Mas Paulo, ele olha para a recompensa. E quando ele olha para a sua recompensa, ele vê a coroa que ele vai receber do Senhor. Porque para homens, ele não foi um homem bem-sucedido, mas para o Senhor, ele foi muito bem-sucedido. Deixa eu te falar o que eu acredito. Eu acredito que no momento do galardão nos céus, nós seremos surpreendidos. Porque você vai pensar que o maior galardão vai para aquele homem que fez muitas coisas aparentemente visíveis. Mas talvez quem vai receber um grande galardão vai ser uma irmã que ninguém conhecia. Não tinha muitos seguidores no Instagram. Não era conhecida na mídia. Mas que muita igreja está em pé porque essa mulher está de joelhos. Muitos homens de oração. Muitos homens que cumprem o seu dever de pregar o evangelho por onde passam. No colégio. No trabalho. Nós vamos nos surpreender naquele dia. Porque nós inflamamos o que de fato é sucesso para o Senhor. Paulo, ele está olhando para a sua recompensa. E ele tem a convicção que ele vai receber uma grande recompensa da parte do Senhor. Porque essa recompensa existe. E não existe apenas para o apóstolo Paulo. É por isso que no texto que lemos, ele diz: eu vou receber essa recompensa do reto juiz, que me dará naquele dia. E ele diz: e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Eu quero te fazer um convite essa manhã. Eu quero que você olhe para o seu futuro. Eu quero que você enxergue uma recompensa da parte do Senhor. Pastor, que recompensa é essa? Uma recompensa incalculável, imensurável. Uma recompensa que Deus dará para todos aqueles que serviram com fidelidade nesse tempo. Infelizmente hoje, os nossos sermões, as nossas pregações, isso é uma denúncia que eu faço, sobretudo, em relação às igrejas brasileiras. Muito tem sido falado sobre o que você vai ganhar, conquistar e possuir. Eu não sou contra isso, Deus abençoa, sim. Mas eu acredito que o foco da nossa vida não deve ser as coisas dessa vida, as coisas dessa terra. Nós precisamos reconfigurar a nossa visão de hoje e precisamos começar a olhar para uma recompensa que receberemos naquele dia. Eu falei dessa canção, é Ele, por Ele que nós temos gastado a nossa vida. Recentemente eu vi uma pessoa condenando essa canção e dizendo: gastar a vida, perder tudo. E ainda que por dentro eu respondi: se não é a dela, mas é a minha. Se ela não pode cantar, eu posso cantar. Se ela não pode cantar, tem uma geração que pode cantar.
Tem uma geração que tem entregado a sua vida e está disposta a perder qualquer coisa para servir ao Senhor, está disposta a gastar, se deixar desgastar para poder agradar ao Senhor. E eu declaro no nome de Jesus sobre todos aqueles que sabem que tem uma recompensa nos céus. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, um tempo de entrega, um tempo onde você se gastará para o Senhor, um tempo onde você não estará preocupado com estas coisas, mas você estará convicto que você pode perder todas as coisas, mas que você irá se manter servindo o Senhor. Afinal de contas, nós temos uma recompensa. Se você crê nessa palavra, eu queria que você ficasse em pé. Com isso, Paulo está dizendo: eu não trabalhei para deixar uma herança material. Eu trabalhei para deixar um legado. Porque a minha recompensa não é aqui. Eu termino te contando uma história. É uma história verdadeira de um casal de missionários que foram para alguns países fazer missões. E diz a história, contada por um comentarista chamado William Barclay. E diz que esses missionários retornaram para os Estados Unidos, o país de origem desse casal. E quando eles retornaram, naquela mesma embarcação também estava o presidente dos Estados Unidos. E quando eles chegaram, muitas pessoas estavam aguardando aquela embarcação. E eles gritavam: seja bem-vindo, seja bem-vindo, e aplaudiam: seja bem-vindo. O missionário, juntamente com sua esposa, escutou aquilo. E escutando aquilo, eles olharam. Não era uma recepção a eles, era uma recepção ao presidente dos Estados Unidos, que chegara junto com eles. Então, quando eles estão passando, ninguém estava aguardando aquele casal de missionários. E aquele homem abaixou a cabeça e disse: é isso, Senhor? Eu passo 40 anos da minha vida me gastando, me entregando pela tua obra, e é essa recompensa que eu tenho? Então Deus fala com ele, porque aquele povo recebia o presidente e dizia: seja bem-vindo, presidente. Seja bem-vindo à casa, senhor presidente. Que honra recebê-lo novamente, senhor presidente. Seja bem-vindo aos Estados Unidos, seja bem-vindo à sua casa. Quando aquele missionário ora, questionando o Senhor, Deus diz: filho, não se preocupe, você ainda não chegou em casa. Vai chegar um grande dia. Um grande dia. Esse dia vai chegar. E esse dia é para aqueles que amam a vinda do Senhor. É para aqueles que vivem nessa terra dizendo: Jesus, o Senhor pode retornar. Jesus, o Senhor pode voltar. Eu amo a sua vinda. Eu amo a sua vinda. John Piper, um grande teólogo norte-americano, falando sobre a eternidade, ele diz que quando nós chegarmos lá, na eternidade, escute isso, ele diz: 1 minuto na eternidade será suficiente para você entender que poderia ter feito mais por Deus nessa terra. Eu não quero que você chegue lá para pensar isso. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Deus está te chamando. Deus está te chamando.
Existe uma obra do Senhor para ser realizada na sua vida. Você não está nesse país à toa. Esse não é um país que Deus te colocou para adquirir, para ganhar, para possuir. Esse é o país que Deus te colocou para, assim como o apóstolo Paulo, ser as mãos e os pés do Senhor Jesus nesse lugar. E eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Se essa palavra foi ao encontro do seu coração, eu queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento, com seus olhos fechados. Eu quero te dar a oportunidade. Eu vou te dar 3 minutos para que você fale com o Senhor. Eu não sei o que você precisa falar com o Senhor, mas eu sei o que Deus me instrui nesse momento, que alguns precisam se arrepender. Você precisa se arrepender da passividade ministerial e espiritual que você adotou para a sua vida. Você precisa se arrepender das desculpas que você tem dado para a missão do Senhor sobre a sua vida, ministério. Alguns precisam se arrepender dos seus pecados. Alguns precisam se posicionar verdadeiramente. Eu não sei qual é a sua oração, mas com seus olhos fechados, fale com o Senhor nesse momento. Fale com o Senhor nesse momento. Fale com Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Levante as suas mãos bem alto. Levante as suas mãos bem alto. Nós fazemos isso em sinal de rendição ao Senhor. E nós vamos declarar nesse momento, junto com o Ministério de Louvor, que Ele virá. O que faz nós gastarmos as nossas vidas é saber que Ele virá. É saber que Jesus está voltando. Com as suas mãos levantadas bem alto, com toda a força que há em você, com toda a força que há em você, declare, declare, declare. O governo está nele. Vamos! Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E Ele virá. Declare! Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Sim, Deus! Soberano em poder, Sim, Senhor! e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e
Aleluia. Rabababarashurebas. Rabababarashurebas. Tu és santo, Senhor. Eu quero fazer um convite. Eu quero fazer um convite para 2 grupos de pessoas. Por favor, preste bastante atenção. Eu quero falar com 2 grupos de pessoas. O Senhor coloca no meu coração muito forte sobre posicionamento. Eu quero convidar algumas pessoas aqui. Você está aqui hoje e falta para você um posicionamento a nível da sua vida ministerial. Você sabe o que Deus tem te falado, Deus tem te pedido, mas você entrou em uma passividade do seu ministério. Eu queria que você entendesse. Eu falo isso com muito amor, com muito temor. Mas na vida cristã você só tem 2 caminhos. Ou você cresce ou você morre. Se você parou, você vai morrer. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas isso vai acontecer. Mas hoje você tem a oportunidade de tomar um caminho inverso, um caminho de progressão, de crescimento. Veja bem, eu não estou convidando pessoas. Você é um cristão, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu acredito. Mas Deus coloca no meu coração que não é sobre a sua identidade, mas é sobre um despertamento. Se você é essa pessoa, eu quero te chamar a vir aqui à frente. Se você é essa pessoa, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu vou te esperar. Toda a igreja com os olhos fechados. Se você é essa pessoa, o Senhor hoje me trouxe como profeta de Deus aqui, porque hoje é tempo de tomar uma decisão. Essas são lágrimas de arrependimento. Rababarashuriabas. Sim, Deus, essa é uma noite, uma manhã de despertamento. Sim, Senhor. Eu ainda quero fazer um convite. Se você está aqui e você precisa renovar a sua aliança com o Senhor, se você está aqui, você precisa entregar a sua vida a Jesus, saia do seu lugar, venha aqui à frente que nós também queremos orar por você. Se hoje você precisa entregar a sua vida para o Senhor, venha à frente que nós queremos orar por você essa manhã, no nome de Jesus.